Com a Foi mais mudança. difícil deixar em Itabuna? Aquela história de Itabuna é tão perto daqui, né? 350 quilômetros. Mas eu estava saindo assim, praticamente a primeira vez de casa, né? E como eu te disse, eu estava quase noiva lá, deixei o noivo lá. Que o casamento acabou terminando. Acabei casando com um itabunense de novo, né? Mas não foi o dito cujo. E aquela história porque eu cuidava dos meus avós, ainda fui uma criança criada pelos meus avós, né? Eu tenho uma história de infância muito parecida com muitas crianças do Nordeste, né? Minha mãe engravidou muito jovem, com 17 anos, mãe solteira. E aquela coisa dos avós, né? Não tem responsabilidade de você tomar conta né? Do neto. E eu acabei sendo criada pelos meus avós, que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, na realidade, né? Então, eles estavam muito doentes na época, né? E eu assim, poxa, mas é muito perto, e eu tenho um irmão de criação. Eu disse, não, vai que a gente continua aqui. Mas eu estava todo mês lá, né? Todo mês eu saía daqui, tinha que visitar Itabuna para ficar um pouco com eles. Eu acho que a parte mais difícil foi deixar minha avó, porque minha avó tinha uma relação muito grande comigo. Ela me criou mesmo sendo mãe duas vezes, né? E como eles eram pessoas muito simples, pessoas muito pobres mesmo assim, beirando a extrema pobreza mesmo. Era um sacrifício muito grande criar os dois filhos e mais como a gente costuma dizer, mais uma boca que chegou. Mas eu costumo dizer que eu fui discriminada por amor, porque eles tinham em mim assim. Se eles tivessem uma coisinha melhor dentro de casa, essa coisinha tinha que ser para mim. Então, tudo que eles faziam era para a neta. Até porque tinha algumas particularidades. Minha mãe acabou indo embora, não quis criar mesmo. Eu acho que na cabeça dela pesou muito isso. E eu vim conhecer a minha mãe 20 anos depois. Mas vim conhecer mesmo, porque eu não sabia por onde ela andava, nem os próprios pais sabiam. E ela não contou até hoje. Poxa, eu tinha nessa época, quando ela apareceu, quase 20 anos, minha mãe nunca contou quem é meu pai, de fato, né? Também para mim não significa muito, porque eu tive um avô que foi Deus no céu e esse avô na terra, porque meus defeitos eram qualidade para ele. Então a gente tem uma relação muito grande de amor, de afeto, de filosofia de vida, de toda essa coisa. E a minha avó, ela se projetou mesmo, assim, aquela coisa de, né, eu era o bibelô dela. Quando eu saí de Itabuna, eu tinha 34 anos para vir para cá, mas eu era a eterna criança deles, né? Mas eu cuidava deles, eles dependiam muito de mim. E a minha avó fazia tudo comigo. Se ela ia para a missa, era comigo. Se ela tinha que fazer a feira de casa, era comigo. Então, isso foi muito difícil quebrar, deixar ela sozinha lá, sem essa relação. Mas aí ela própria me encorajou para que eu viesse. Não, minha filha é ali, você vem. Então, todo mês eu tinha que ir lá para poder fazer a feira junto com ela e pelo menos ir participar de uma missa mensal junto com ela, porque isso já era da nossa relação. Então, acho que a parte mais difícil foi quebrar esse laço aí, né? Que acabou se quebrando por completo quando eles realmente se foram e foi um momento muito triste para mim perdê-los, né? De nascer olhando para eles e de repente não os vi mais. Então, foi assim, muito duro para poder vencer essa etapa, né, de perda de alguém que você ama muito. E foi Mas o estamos aqui. Do distanciamento de já Itabuna, estava aqui, digamos assim? Eu já estava aqui. Não, mas o distanciamento no sentido de não ter mais, digamos assim, uma razão para retorno? Acabou que fiquei, né? Fui ficando por aqui, criei raízes aqui, finquei meus pés aqui e acabei ficando. Porque para quem está assistindo a gente, você é de Jequié, correto? Eu nasci em Jequié, é isso, exatamente. Eu nasci em Jequié, no sertão, né, de Jequié, e saí de lá com 9 meses. Porque minha mãe e meus avós resolveram ir para Itabuna. Né? E lá começou toda uma história de muito sofrimento deles, né? Aquela história de antigamente, que quando uma filha, como a gente usa aqui no Nordeste, se perdia, né? Era muito difícil. Não, estou com vergonha dos vizinhos, eu quero ir embora daqui. Então eles foram. Entendi. Mas lá em Jequié, eles tinham uma vida também muito difícil, né? Eles eram pessoas simples, pessoas trabalhadoras. Minha avó era lavadeira, meu avô foi trabalhador rural, marceneiro, né? Minha avó era analfabeta, a gente que acabou alfabetizando ela um pouco mais tarde, né? Quando a gente já se entendia por gente, como a gente diz assim, por eu notar que ela tinha muita vergonha de botar, né, o mata-borrão nos documentos e tal. Se você quer aprender a ler e escrever, ela disse, pelo menos assinar meu nome, porque eu tenho vergonha de não assinar.
A gente notava que isso incomodava muito ela, né? E foi um momento emocionante para mim também, quando a gente levou para ela tirar uma nova carteira, né? Que o rapaz, a senhora quer o... Não, eu já sei assinar. E com dificuldade, foi lá, assinou o documentozinho dela, então para ela foi uma realização muito grande. Então ela tem toda essa história de simplicidade, de pessoas. Lá em Itabuna também, eles sofreram muito para criar esses filhos, né? Mas eles, acima de tudo, eles priorizavam a educação. Então, era coisa que ele disse, olha, você só vai mudar o mundo, só vai se mudar, né? Você só vai conseguir algo na sua vida se você estudar. Então, você tem que estudar porque, além de ser mulher nordestina, você é pobre. Então, você tem que estudar. E meus irmãos de criação foram nessa também, né? Acabavam fazendo tudo para que eu pudesse estudar. Então, fui a primeira que fui para a universidade, cursos bons. Ele saía batendo de porta em porta, pedindo livros, pedindo caderno, pedindo um fardamento. Então, eu tenho muitas essas lembranças na minha cabeça de até agradecer a Deus pela providência de ter colocado os dois na minha vida, né? Porque eles foram, na minha vida, têm um papel fundamental.